Pessoal, bom dia. Daremos início à aula de língua portuguesa, na vertente agora de literatura. Vou exibir uma janela para vocês. Compartilhar. Epa, alguém pediu para entrar. Permitir. Aí, foi. Quientismo. Quientismo vai ser a primeira estética literária que surge no Brasil, que é produzida no Brasil. Por quê? Como o próprio nome já diz, né, quientismo ela acontece em 500, né, em 1500, quando o Brasil, abro aspas, é descoberto, né? O que isso quer dizer? Não é a primeira manifestação em língua portuguesa, visto que nós temos o travadorismo em Portugal. Mas o quientismo é a primeira manifestação literária no Brasil. Tá. Primeira coisa, dependendo do livro que vocês forem pegar, de livro didático, ele vai estar a seguinte reflexão, né? Que o quientismo é uma estética exclusivamente brasileira. Tá. É uma afirmação um tanto quanto equivocada falar que o quinhentismo, né, a produção de 500, é uma estética exclusivamente brasileira. Por quê? Uma das principais características do quinhentismo, né, é uma literatura de viagem que vai descrever para a Europa a terra recém-descoberta, né, novamente, abro aspas. Só que Colombo, ele descobre a América em 1498, se eu não estiver enganado. Aí ele manda uma carta para o rei de Espanha. E isso não seria literatura do quinhentismo? Aí eu faço a seguinte reflexão. Essa é uma literatura espanhola, porque ele é escrito, né, em espanhol, em língua portuguesa, no Brasil. Então, nós não devemos pensar que é uma manifestação única brasileira, mas que houve, né, manifestações em língua espanhola, porque existe a América Espanhola, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas. Então, a primeira coisa que vocês devem ter em mente, o quinhentismo não é uma estética exclusivamente brasileira, mas é uma estética de descobrimento cujos relatos de navegantes vão ser enviados para as metrópoles, né, europeias, descrevendo o que aqui tinha. Então, é um fato bem interessante, bem peculiar da nossa história. Então, vamos seguindo o caminho para vocês entenderem o contexto histórico dessa produção. Tá. Eu já tinha falado que em 1498, Cristóvão Colombo chega às Américas. E em 1500, chegam os portugueses ao Brasil. O que nós vamos ter? Pedro Álvares Cabral, abro aspas, descobre o Brasil. Pedro Vaz de Caminha envia uma carta a Portugal. É celebrada a primeira missa no Brasil. Só que aí vamos ter uma seguinte reflexão. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Na verdade, para nós, fala-se que ele descobriu o Brasil, né? Foi o chefe das caravelas e tal e coisa, né? Que vocês já sabem. Só que se você for pensar corretamente, foi a primeira e única viagem de Pedro Vaz de Caminha, de Pedro Álvares Cabral. Por quê? Reza a lenda em Portugal que ele precisava, né, de status para se casar, entre outras coisas, né? Então, simplesmente essa chefia dessa navegação simplesmente um artifício para conseguir casar. Porque chegar em Portugal, quem foi Pedro Álvares Cabral? Quase ninguém sabe. Acho que eu, Bruno, nas minhas andanças por Portugal, eu vi apenas uma viela, ruinha, bem estreita, com o nome Pedro Álvares Cabral, em toda Portugal. Acho que nem lembro qual que foi a cidade. Né? Mas que não é uma figura emblemática de Portugal. No Brasil, ele já foi até cédula de R$ 10. Deixa eu liberar o acesso aqui para alguém. Até cédula de R$ 10.
Só que em Portugal, ele não é uma figura iconográfica, exponente. Ai, gente. Aí, aqui sim, de novo. Então, a gente pensa que muito da nossa, do imaginário do descobrimento, ele é uma ilusão. Primeiro, como que do nada as pessoas vão descobrir a América? Lembram que as grandes navegações elas começam em meados do século XV, né? Segunda metade do século XV. E eles vão para onde? Eles vão para o Oriente. Diante disso, se a gente for pegar alguns escritos da China, Japão, daquela região ali, nós já vamos observar que há relatos nos escritos deles, de terras a leste. Leste deles e a oeste de Portugal. Então, na verdade, não é um descobrimento, mas é uma apropriação, né, ou uma colonização de uma região. Porque já havia relatos dessas terras a leste da China e a oeste da Europa. Porque pensa um pouco, como que Portugal e Espanha vão assinar o Tratado de Tordesilhas, sendo que eles não sabiam a dimensão da terra recém-descoberta? Que lógica que tem isso? Como que a gente vai dividir algo que não existe e para não ter um prejuízo? Então, algumas coisas que a gente vai pensando durante esse processo, que a gente vai ver que é uma ficção, porque é uma história de exaltação da Europa, uma história contada pelos vencedores. Então, essa chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, toda essa revolução, na verdade, é um pouco até de fantasia, porque já havia relatos de terras, né, a leste da China. Pedro Álvares Cabral não é um navegante, né, só foi o chefe das caravelas. E por que há uma celebração de uma missa? Uma das primeiras coisas é a celebração de uma missa no Brasil. Porque enquanto nós estávamos, abro aspas, sendo descobertos, a Europa estava passando por um momento um tanto quanto conturbado, né? Que é a cisão, né, dentro da Igreja Católica. Nós temos a reforma e a contra-reforma religiosa. Então, nós estávamos observando o quê? Que nós vamos até observar no próximo ciclo, que é o Barroco. Que a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis devido à teologia da prosperidade, que era mais voltada para burgueses, entre outras coisas. Então, a Igreja Católica está dizendo de que fiéis, ela se importava mais com números do que com qualidade de cristãos. Então, elas veem nos índios aqui, morando, um quantitativo de pessoas a serem aculturadas e que deve ser imposta a fé católica, fé cristã, que a gente vai até discutir quando for discutir literatura de catequese. O Brasil é descoberto em 1500, ele marca um território, finca a bandeira de Portugal nas terras. Só que, como eles chegaram, eles não viram ouro nem prata, nem riquezas metálicas abundantes, o que eles fazem? Eles deixam para colonizar o Brasil 21 anos depois. Ou seja, um bom tempo. E em 1540, cria-se a Companhia de Jesus, que visa o quê? A catequização dos colonos, ou dos povos a serem colonizados. Que seriam quem? Os índios. São Paulo, né? São Paulo, não, desculpa. São Vicente é fundada, né, em 1544, que vai dar origem posteriormente a São Paulo. Em 1549, é autorizada a escravidão dos índios para ser o quê? Mão de obra, você pode ter observado na ilustração, mão de obra para a colonização, extração de metais preciosos, pau-brasil, entre outras coisas. Em 1554, funda a cidade de São Paulo,
E nós temos também o que? As capitanias hereditárias, que vocês já devem ter visto na história, né, do ensino fundamental, e vão ver posteriormente na história do ensino médio, que aí já não é tanto a minha praia, não é tão interessante eu ficar dissertando para vocês. Diante disso, nós temos dois tipos de literatura. Nós temos a literatura de viagem e a literatura de catequese. A literatura de viagem é feita pelo quem? Pelos escrivões que acompanhavam os navegantes que vinham da Europa. Então, nós temos Pero Vaz de Caminha, Fernão de Magalhães, Gândalfo, entre tantos outros que vinham o quê? Dissertar, relatar a fauna e a flora da Terra recém-descoberta para quem? A metrópole. Essa literatura de viagem também é conhecida como literatura de informação. Então, alguns livros vão estar literatura de viagem, outros vão estar literatura de informação, mas os teóricos mais atuais, né, que estudam esse tipo de literatura, eles escrevem como literatura de viagem. Vocês lembram que quando eu comecei a explicar para vocês literatura, o conceito de literatura, algo que eu deixei bem marcado para vocês é que a literatura, ela vem mais para, tem várias funções, e uma das funções é o entretenimento, o deleite, o prazer. A informação, né, passar a informação não é uma função da literatura, a gente não tem esse apreço, a gente tem mais para as artes. Então, por que nós temos um gênero chamado de informação? Qual que é o primeiro texto produzido em língua portuguesa no Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Só que o gênero carta, como vocês já devem ter visto com a Maélia ou com a Raquel, é um gênero escrito, né, que não tem nada a ver com a literatura, né, portanto que nós vamos ter, esse não é um romance epistolar. Ele visa o quê? Informar o rei acho que é Dom Manuel, é o rei de Portugal, Dom Manuel, sobre as terras recém-descobertas. Só que, ao escrever esse documento, né, Pero Vaz de Caminha utiliza uma linguagem extremamente literária, metafórica e até mesmo imaginária. Como assim, Bruno? Ele vai descrever a exuberância da terra brasileira, a fauna e a flora, mas com um olhar do europeu. E isso é um olhar de quê? De assombramento, de estranhamento. Por quê? Porque ele não estava acostumado com esse calor insuportável das terras brasileiras, não estava acostumado com essas cores, com esse pessoal pelado, com muitas frutas, com essa imensidão de água. Então, causa um estranhamento. E ao ele descrever, ele vai descrever com esse olhar estranho, de certa forma, meio que cativado, né, interessado. Então, ele vai acabar tendo uma descrição muito subjetiva das coisas. E algumas pessoas vão pensar o seguinte, que por ser um documento voltado para informar ao rei Dom Manuel sobre a Terra recém-descoberta, que ele não tem características literárias, mas sim, ele é um documento histórico. Na verdade, eu entendo, eu e vários outros teóricos, né, eu falo assim, nessa subjetividade, que, na verdade, a Carta de Pero Vaz de Caminhas não é um documento histórico. Na verdade, ele é um monumento histórico. Por quê? Porque ele, além de informar, ele tem todo um cunho literário, descritivo, imaginário. Então, pessoal, ao pensar a Carta de Pedro Vaz de Caminha, a gente não deve pensar como um documento histórico. Os documentos históricos têm o quê? O cunho de verdade. E boa parte das descrições de Pedro Vaz de Caminha são o quê? Insólitas, imaginárias. Só para vocês verem, eles nunca tinham visto um tatu na vida. Então, quando Pedro Vaz vai descrever, Gandalf vai descrever esses animais, ele vai descrever um tatu do tamanho de um boi, do tamanho de um rinoceronte na África. Gente, tatu é uma coisa mínima, né? Como que ele vai ter uma dimensão, uma proporção dessa? E isso dentro de um documento histórico? Não. Então, assim, tem esse cunho meio que fantasioso, insólito. Então, ele não é um documento histórico, mas é um monumento histórico.
tá? Então, vocês têm que estar marcado que bem na mente de vocês o seguinte, a literatura de viagem, ela vai descrever a fauna e a flora do país. Por que eles não estão tão focados na fauna e na flora do país? Por quê? Porque eles estavam tentando informar a metrópole que eles poderiam extrair do Brasil de riquezas. Por quê? Porque nós estávamos tendo na Europa uma crise financeira. Então, eles estavam atrás de ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, né? Algo que pudesse o quê? Aumentar o caixa da metrópole. E quando eles chegam aqui, no litoral, na faixa litorânea ali, eles não conseguem encontrar ouro nem pedras preciosas. E isso frustra os portugueses, tanto que eles só vão voltar aqui no Brasil para a colonização 21 anos depois. Que aí eles vão entrar mais adentro, né, do país, né, com os bandeirantes e assim por diante. Para quê? E lá eles vão descobrir ouro de aluvião, as minas de diamante em Minas Gerais e assim por diante. Mas a primeira ideia que é descrever a fauna e a flora para saber o que o Brasil tinha, o que o Brasil podia dar e explorar. Em um primeiro momento, eles não tinham ideia do que podia explorar aqui, então eles deixam de lado. Tanto que quando eles descobrem o pau-brasil, a extração do pau-brasil, por que ele é importante? Porque o pau-brasil ele é utilizado para tingir roupas, né? Devido ao tom avermelhado, né? A nódia vermelha que ele solta. E a cor vermelha era uma cor muito difícil de se extrair da natureza. Então era uma cor extremamente cara. Por isso que era uma cor da realeza, em roupas. Tanto você pode ver, observar na literatura, nessas obras de arte, entre outras coisas que a gente mostra para vocês, que até então o vermelho quase não aparecia. Por quê? Não porque não tinha, mas que era difícil de obtê-lo na natureza. Da mesma forma com que o azul, só que o azul, ele não é muito na natureza, mas ele é fácil de ser o quê? Obtido. Nós iremos ter também, né, uma descrição, uma visão teocêntrica, né, voltada para Deus. Por quê? Porque nós estamos num momento conturbado na religião. Então as pessoas tentam o quê? Catequizar, perpetuar a fé cristã no país recém-descoberto. E nós vamos ter também o quê? Um olhar do estrangeiro, porque quem escreve essa literatura são quem? É uma literatura produzida no Brasil, mas feita por quem? Por portugueses. Aqui, ó. Esse aqui é um fragmento da carta de Pedro Vaz de Caminha, tá? Vou ler para vocês para a gente discutir. Observa que esse trecho, ele está falando a descrição de frutas, banana, e eu trago também a imagem aqui de caju, que eles também nunca tinham ouvido, né, em Portugal. Também há uma fruta que eles chamam bananas, e pela língua dos índios pacovás, há na terra muita abundância delas. Parecem-se na feição com pepinos. Nascem numas árvores muito tenras e não são muito altas. Nem têm ramos, senão folhas muito compridas e largas. Esta é uma fruta muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, a que eles lançam fora quando as querem comer, e se come muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. Há duas qualidades dessa fruta, umas são pequenas como figos beijaçotes, as outras são maiores e mais compridas. Essas pequenas têm dentro de si uma coisa estranha, a qual é que, quando as cortam pelo meio com uma faca ou com qualquer parte que seja, acha-se nelas um sinal à maneira de crucifixo. Assim, totalmente o parecem. Olha que interessante. A primeira coisa que eles fazem é comparar a banana com quem? Com pepinos, numa tentativa de quê? De tecer uma comparação para que os europeus conseguissem imaginar o que seria uma banana. Então, você olha, tem a dimensão de um pepino. Tá. Aí ele fala assim que tem uma casca que parece o quê? Figo. A figueira, né? Então, tem aquela casca comprida não, áspera, grossa. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão descrevendo a planta, que fala assim, é uma planta baixa e que tem o quê? Que tem o quê?
folhas muito largas e compridas. Então, ou seja, não é uma folha pequena, mas é uma folha grande. E falam que já é um pequeno caso de medicina, né? Que fala aqui, ó, é uma fruta muito gostosa, mas se você come delas demais, o que, que você vai ter febre. Por quê? Porque comer banana demais, como dizia minha avó, encalha, né? Dá prisão de ventre. E a prisão de ventre acaba gerando o quê? Febre. Então, esse é um fato bem interessante. E eles tentam relacionar a banana com um fato religioso, né? E aqui, quando as cortam pelo meio com uma faca ou com qualquer parte que seja, assinalam sinal à maneira de um crucifixo. O que é isso? Quando corta a banana ao meio, ela não é cheia de pontinhos, forma o quê? O sinal de uma cruz. Né? Então, eles estavam relacionando essa forma, o que é a das bananas, devido que as sementes que tem nelas. Acho que aquelas pontas, aquelas pontinhas pretas da banana, acho que são sementes, né? Eu sou formado em letras, né, gente? Não sou formado em biologia, então não sei muito descrever a semente da banana, mas eu sei que a banana, ela é reproduzida pelo aquele coração, né? Aquela parte vermelha grande que tem por fora, né? Que dá no cacho. Tá? Então, essa partezinha pretinha dentro da banana, não sei se seria uma semente, né? Então, teríamos que perguntar para a Camila, para a Vânia ou para o André. Pessoal, alguma pergunta sobre a literatura do descobrimento, essa parte de viagem, que é uma literatura descritiva, vai falar sobre a fauna e a flora, e sobre os hábitos, né, como a gente pode falar os hábitos dessa população de índios. Tranquilo? Vamos conferir aqui no chat um pouquinho, só para ver se alguém tem alguma pergunta. Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre literatura de catequese. A literatura de catequese, ela surge para quê? Para instruir o gentil. Quem que é o gentil? São os colonos. Tanto os portugueses que vinham para o Brasil, quanto os índios. Fatos interessantes sobre esse período, né? Primeiro, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles têm uma visão tanto quanto antagônica do que aqui acontece. Por quê? Nós vamos ter um assombramento. Eles vão ter pensado que eles chegaram no paraíso, no céu, no jardim do Éden. Só que quando eles começam a conviver aqui, eles pensam que eles podem estar tanto no céu quanto no inferno. Por que no céu? Devido à fauna, à flora, as pessoas peladas, né, sem cumprir as intimidades e tudo. Então eles pensam, nossa, é um lugar sem pecado. Então, eles pensariam que eu tinha chegado ao céu. Só que o calor escaldante, né, tortuoso, para que eles tinham camadas e camadas de roupa, eles pensam que eles são no inferno, devido ao seu quê? Muito quente. Então, por eles não estarem acostumados a esse calor, eles pensam que estavam no inferno. E por essa visão, tanto quanto infernal, o Brasil ele é colonizado por quem? Por mais que o rei de Portugal divida o país em capitanias hereditárias, que essas capitanias sejam passadas de geração para geração durante um período, poucas famílias portuguesas vêm ao Brasil tomar posse de suas terras, né? Então, poucas capitanias hereditárias se desenvolvem no período colonial. A gente pode salientar a de Pernambuco, acho que é da Bahia, e a do Rio de Janeiro, acho que é do Rio de Janeiro, não tenho muita certeza. Por quê? Além dessas famílias não tomarem posse, quem vinham para o Brasil eram o quê? Bandidos, ladrões, prostitutas, ou seja, os degradados, né? As pessoas marginalizadas, corruptas, né? Então o pessoal fala, né, que por que nosso país é do jeito que é, né? Devido à sua própria constituição da população, que vinham que eles tinham opção. Você quer a morte ou ir para o Brasil? Morrer na forca, na fogueira ou ir para o Brasil. Então as pessoas, vou para o Brasil. Então muitas pessoas que eram sentenciadas à morte ou à prisão, eles vinham o quê? Para cá, para cumprir suas penas. E acabavam, depois de um tempo, conseguindo fugir e voltar para a metrópole. Tá? E a literatura de catequese, ela também é vista para quê? Para perpetuar a fé católica, como eu disse, né? Instruir, né, os colonos, né?
E tanto que, para justificar esse período de colonização, Pedro Vaz de Caminha fala que o alfabeto dos índios não tinha três letras: L, R de rato e F de faca. Bruno, o que isso tem a ver? Tá. Por ele falar que não tinha L, R e F, falava que eles não tinham lei, fé e rei. Então, eles tinham um argumento para colonizar esses países. Porque lei, porque eram pessoas que viviam uma visão endêmica, né? Socialista, comunitária, né? Que eles não trabalhavam, eles viviam daquilo que a terra dava. Eles não produziam nada, eles não plantavam, eles não tinham o domínio da agricultura, eles não tinham prisão, eles não tinham regras. Isso na visão uh, do colonizador, do português. A gente sabe muito bem que as tribos têm toda uma cultura, seus chefes, uma hierarquia política, uma hierarquia religiosa, instruções, entre outras coisas. Então, é uma visão do colono, do português. Ele fala que não tinha rei, então isso é um argumento para quê? Para domínio. Se eles não têm rei, eles precisam ter um rei para instruí-los, para comandá-los, né? Senão eles estariam perdidos. Que caos seria esse? Uma população sem rei, sem uma pessoa para governá-los, para falar o que eles podem ou não podem fazer? E eles não tinham F, não tinham fé. Então eles não tinham o quê? Religião. Então eles deveriam ser o quê? Aculturados. Numa tentativa de perpetuar a fé católica, a Igreja Católica vem o quê? Colonizar, né, catequizar os índios, impondo a fé cristã católica. E nesse processo, o que eles fazem? Eles mudam o nome dos índios, né? Eles colocam nomes cristãos nos índios. Os primeiros padres jesuítas que vêm para o Brasil, o que eles fazem? Eles aprendem a gramática do Tupi-Guarani, ou aprendem a língua dos indígenas, para quê? Para facilitar a aculturação, para facilitar o que é a imposição da fé cristã para os índios. Então, eles aprendem a línguas para quê? Para catequizá-los, propriamente. Um trechinho do poema, né, não é poema, né, dos sermões do padre José de Anchieta. Não há coisa segura. Tudo quanto se vê, se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança. Meu gosto, meu amor e bem-aventurança. Que serve a tal Senhor, não faz mudança. Contente assim, minha alma, do doce amor de Deus, toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual ela deixa ser toda absorvida. O que isso aqui faz? Ele está falando sobre o quê? Está exaltando a figura de Deus para os colonos, para os índios. Olha a pintura ao lado, eles erguem um altar, celebram a missa, e os índios estão o quê? Em volta, observando. De forma o quê? Passiva, né? Eles não oferecem, na visão do colonizador, resistência. E ele fala o quê? Que toda criatura deve ser o quê? Obediente a Deus, porque Deus é bom, é bem-aventurado, tá? Porque a gente não pode desobedecer às regras de Deus, por quê? Porque buscamos a outra vida, ou seja, a vida que vem do céu. Então, basicamente, a literatura do quentismo é essa, a literatura de viagem, que vai descrever o que tem aqui, a fauna, a flora, os hábitos e os costumes dos indígenas, então, o quê? Para a colônia, e a literatura de catequese, que visa o quê? Catequizar os índios. Tanto que um dos sermões mais famosos é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, né, que fala sobre o sal da terra. Só alguma dúvida nessa parte de literatura? E nos exercícios, alguma dúvida? Quem já começou a fazê-los? Professor, Fale. tem no questionário de, eu acho que é morfologia, não, morfologia, é morfologia? O questionário do ciclo 8, ele tá sem perguntas. Eu não coloquei, eu não coloquei pergunta. Não, tem problema não. Tá, eu vou colocar depois. Vocês estão achando que tá com muito exercício, gente?
Pessoal? Pode ser sincero, né? Então, assim, então eu tiro o questionário, pode ser? Porque eu sei que agora vão ser 3 semanas, vocês não vão poder deixar acumular nem tarefa de lista, nem tarefa de livro, porque senão vocês vão, né, se complicar, porque vão ser 3 semanas seguidas, né, de língua portuguesa. Pessoal, eu vou parar a gravação.